Então, o tema de hoje, ele se trata de um dos maiores impeditivos na evolução espiritual, que é o vitimismo. Quando eu utilizo expressões como acabar com o ego, se livrar do ego, eliminar o ego, ou qualquer outra, na verdade, o que eu estou querendo dizer é compreender e, consequentemente, transcender o ego. É simplesmente impossível a gente acabar com o ego, pois se isso acontecesse, a gente deixaria de existir. É o nosso ego que mantém uma parte do todo. É ele quem garante que a gente possa ser um ser individualizado. Vai ser preciso um insight daqueles para que esse conceito passe a fazer parte do nosso consciente. Então, se nós realmente quisermos compreender a arquitetura da existência, a gente tem que abandonar toda a ideia de exterminar o nosso ego e focar toda a nossa energia em compreender os mecanismos e, consequentemente, poder agir de forma autônoma sem as influências desse ego. O vitimismo, ele se torna problemático quando a pessoa assume o papel de vítima como a sua identidade principal, usando esse vitimismo como justificativa para evitar assumir responsabilidade por nossas próprias ações e para demandar atenção, compaixão ou alguns benefícios especiais. Nesses casos, o vitimismo pode fortalecer uma mentalidade de impotência e alimentar na gente um ciclo de negatividade. Ele dificulta o crescimento pessoal e a resolução efetiva de problemas. Existem várias razões pelas quais uma pessoa ela pode adotar uma mentalidade de vitimismo. Algumas delas incluem traumas passados e não resolvidos, baixa autoestima, falta de habilidades de enfrentamento cumpridas, crenças distorcidas sobre si mesmo e sobre o mundo. E até mesmo incentivos sociais como a captação de atenção e simpatia. Superar o vitimismo requer uma visão holística. É importante reconhecer que temos algum grau de controle sobre as nossas vidas, mesmo que seja diante de desafios e adversidades. Desenvolver habilidades de resiliência, empatia e autoempoderamento é fundamental para romper esse ciclo do vitimismo. Para a gente compreender a relação entre o ego e o vitimismo, precisamos novamente reforçar o motivo de existir o ego. Para que você seja um ser individualizado, único, para que você seja essa parte do todo, precisa existir sempre dentro de você um eu, que só pensa em si próprio, que só pensa de forma individualizada. Esse eu, essa energia de individualização que está presente em todos nós, é o ego. Acontece que quando você não está consciente desse eu, quando você não enxerga a sua existência, quer dizer que você está identificado com ele. Quer dizer que você pensa de verdade que é esse eu. E aí está o X da questão. Pensar no melhor para si próprio. Nunca levar em consideração o melhor para todos. Essa é a missão do ego. É para isso que ele existe. E é realmente pura ilusão acreditar que o ego um dia irá pensar no melhor para todos. Quem ainda
tem esse sonho é porque não compreendeu a razão de existir do ego. O ego, ele nunca se preocupa com o resultado das suas ações. Simplesmente não passa pela cabeça do ego que suas ações geram reações que afetam outros seres. Para ele, tudo está certo. Ele só está cumprindo a sua missão. A questão é que, se você não está consciente e alerta em relação a isso, ou seja, quando você está identificado com o ego, você passa também a acreditar que nada é sua responsabilidade, que você não tem nada a ver com a reação das suas ações. E é exatamente daí que nasce o vitimismo. Ele é o produto da ausência de autorresponsabilidade. Você não se enxerga como responsável por tudo que lhe acontece. Você acha sempre que está sendo injustiçado, que forças externas estão te punindo. Então, para nos manter na ilusão do vitimismo, existem duas bases que sustentam as respostas da existência: a ciência e a religião. Na visão da ciência, a existência é uma mera casualidade. Para os materialistas, o nada, o Big Bang, ocorreu a partir desse momento que o jogo começou a rodar. A ciência não está preocupada com a causa raiz. Ela não está interessada na origem. Ela só está preocupada com o que é palpável, com o que dá para mensurar, com a tecnologia disponível. Agora, se você quer realmente descobrir a origem da vida, o sentido da existência, se limitando a considerar somente o que os olhos físicos são capazes de perceber, somente o que é possível captar com a tecnologia da terceira dimensão, é óbvio que a origem será o do nada. Se o que você não consegue enxergar, se o que você não consegue mensurar é o nada, então nada mais justo que você acredite que o Big Bang também veio do nada. É Big Bang. Então, na cabeça de um materialista clássico que realmente acredita numa casualidade, no do nada, o conceito de autorresponsabilidade fica mais distante de aparecer no leque de pensamentos que ele vai ter. No inconsciente dele estará assim passando: se nem a existência tem responsabilidade, imagina eu ter alguma responsabilidade por algo. Eu não tenho nada a ver com isso. A visão materialista traz um falso conforto. Você tem a ciência ao seu lado, seus argumentos são aceitos pela sociedade do lado de fora. Você não tem nenhum problema. No entanto, o maior desconforto que um ser pode sentir é o de não saber quem realmente ele é. Todos os demais desconfortos derivam do fato de você ter esquecido quem realmente é, em algum momento da jornada. Você vai ter que olhar para isso de frente. E quando isso acontecer, é um grande momento de celebração. É o início do seu despertar. Já na outra base de sustentação, nós temos as religiões. E no caso das religiões, a conversa é simples. Independentemente do Deus que se acredite, desde que ele esteja lá no céu, bem distante de você, tudo o que acontecer na sua vida serão bênçãos e castigos de Deus. Se tudo está indo bem, é porque Deus está bonzinho com você. Se tudo começa a dar errado, é porque Ele está te punindo. Você é um pecador. Eu respeito a crença de cada um, mas caso você queira ir até o fim do processo de autoconhecimento, em algum momento da sua jornada, você vai sentir que você vai abandonar a religião. E não que eu tenha algo contra essas religiões.
todas as religiões. Acontece que elas estão embaixo de dogmas, de regras, e Deus, o todo, é o amor mais puro e incondicional. Ou seja, ele não julga, não diz o que é certo e o que é errado, não pune, não faz nada além de compreender, aceitar e acolher. As religiões foram criadas para te manter com medo de Deus e não para te fazer recordar que você é Deus. Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Gautama Siddhartha, o Buda, não fundou nenhuma religião. Nenhum avatar que passou pela terceira dimensão da Terra teve como objetivo criar uma religião. Todos pregavam que você e a fonte são um, que Deus está dentro de você e não em algum lugar específico. Então, enquanto você acreditar em um Deus que julga, que te pune, que de vez em quando é bonzinho com você, a autorresponsabilidade vai estar bem distante da sua realidade. Você vai estar preso ao círculo vicioso do colocar na conta de Deus. Independente do caminho que você faça, seja você um materialista, um ateu, um religioso, não importa. Em algum momento você vai chegar ao autoconhecimento, seja pelo amor ou pela dor, seja nessa vida ou daqui 1000 anos, também não importa. Uma hora você vai querer saber quem você é, da onde você vem, o que está fazendo aqui e para onde você vai. E o despertar, ele se inicia exatamente quando você decide trilhar o caminho do autoconhecimento. E para se autoconhecer de verdade, você precisa se tornar consciente de todos os seus corpos. Você precisa estar ciente do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo emocional. A questão da autorresponsabilidade, ela pode ser facilmente compreendida se você tiver a curiosidade de saber a resposta da seguinte pergunta: do que somos feitos? E quando eu digo do que somos feitos, eu não estou me referindo à origem, à fonte. Eu estou dizendo na terceira dimensão mesmo. Qual é a substância que nos dá forma? Qual é a substância que nos permite ter um corpo físico? Então, ao se tornar consciente que você é feito de átomos, que os átomos são os tijolos que estão por trás de toda a matéria no universo, você precisará fazer mais uma pergunta: o que é um átomo? E para chegar na autorresponsabilidade, você precisa simplesmente compreender o eletromagnetismo. Um átomo é um campo eletromagnético. E um campo eletromagnético tem como característica atrair para si exatamente o seu conteúdo, ou seja, ele emana e volta. Acontece que não é somente seu corpo físico que é feito de átomos. Seus corpos mental e emocional também são. Então, não é somente o seu corpo físico que tem um campo eletromagnético. Seus pensamentos e sentimentos também têm. Logo, o que você pensar, o que você sentir, é o que irá se manifestar na sua realidade. E isso não é uma questão de misticismo, de esoterismo, de fé. É uma questão de física, é uma questão técnica da existência. Mas para que tudo isso faça sentido, para que você perceba de forma consciente esse eletromagnetismo atuando na sua vida, alguns conceitos precisam ser compreendidos para que o quebra-cabeça seja completado. Então, para começar, você precisa compreender o que são dimensões da realidade. Uma das primeiras coisas que você aprende quando decide entrar no mundo espiritual é que tudo é energia. E esse conceito está correto. Por mais que nossos olhos percebam o mundo da terceira dimensão
de uma maneira sólida. Isso não é real. Todo átomo está vibrando em uma certa frequência, que para a limitada percepção do olho humano, dá a percepção de solidez. Só que tem um pequeno detalhe. Não é porque o olho físico consegue enxergar somente os átomos que estão vibrando nas frequências da terceira dimensão, não é porque nossa ciência convencionou fazer ciência a partir da matéria, do que dá para mensurar com a tecnologia da terceira dimensão, que as demais dimensões deixem de existir. Tudo é feito de átomo, e todo átomo está vibrando a uma certa frequência. As dimensões nada mais são que faixas de frequência. Por exemplo, supondo que na terceira dimensão os átomos vibrem nas frequências de entre 1 a 10. Na quarta dimensão, os átomos vibram entre 11 e 20. Na quinta, entre 20 e 30, e por aí vai. Então, o que difere uma dimensão da outra é a frequência. É como um rádio que tem suas estações separadas pela frequência. Você não precisa comprar um rádio para ouvir a estação A e outro para ouvir a estação B. Basta somente alterar a frequência que o milagre acontecerá. E é exatamente aqui que a nossa ciência tradicional materialista está estagnada. Ela não reconhece a existência de outras dimensões. Aliás, eles sabem que existe um algo mais. No caso, eles chamaram de não local. É o caso do princípio da não localidade, onde a teoria da velocidade da luz ser a maior possível foi pelos ares, deixando até os materialistas mais conservadores de boca aberta. Vamos observar quanto tempo levará para que a ciência conservadora reconheça que o não local, na verdade, é uma outra dimensão da realidade, que a terceira dimensão é apenas uma das infindáveis dimensões que existem e existirão. Outro ponto que precisa ficar claro é que quanto maior for a dimensão, maior é a frequência de vibrações dos átomos que a compõem. Logo, falando em termos cronológicos humanos, quanto maior a dimensão, mais rápida será a realidade nela. Agora a gente vai ligar os pontos. Somente nosso corpo físico está na terceira dimensão. Nossos pensamentos e sentimentos estão em dimensões superiores. Nós não podemos tocar um pensamento. Nós não podemos tocar um sentimento. Então, quer dizer que o que nós emanamos através dos nossos pensamentos e sentimentos, primeiro acontece nas dimensões superiores, levando um tempo para que se manifeste na matéria. É preciso um tempo para que exista a redução de frequência necessária para criar a realidade na terceira dimensão. E esse tempo de materialização é completamente flexível. Depende da intensidade com que o sentimento foi emanado, foi criado. Depende da manutenção da crença, daquilo que você pensou, daquilo que você quer. Trata-se de uma cocriação, segundo após segundo. Então, esse é um ponto que contribui muito para a manutenção do vitimismo, a ignorância da existência do eletromagnetismo e a ignorância da existência e da lógica que está por trás nas dimensões. Na verdade, é que muito do que estamos colhendo nessa vida é o resultado de semeaduras que foram feitas em vidas passadas. Se você for tentar entender algumas coisas apenas observando os acontecimentos da sua atual encarnação, é óbvio que não fará sentido. E dessa incompreensão vai nascer uma sementinha da falsa injustiça e, consequentemente, virá o vitimismo. Então, não importa o que lhe aconteça, aceite,
pois é seu. O eletromagnetismo não funciona de vez em quando. Sim, e de vez em quando não. Ele trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem nenhum único segundo de descanso. Pode ficar tranquilo que tudo que você emanar para o universo, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra, encarnado ou desencarnado, a conta virá para você. E é exatamente esse delay, essa diferença de tempo entre você emanar e a manifestação ocorrer na matéria que cega muitas pessoas, por fato delas estarem criando as suas realidades o tempo todo. Elas não conseguem correlacionar a colheita com o plantio. Outro ponto fundamental para a compreensão é a diferença entre pensamento e sentimento. O coração, que é o sentimento, tem um impulso elétrico 60 vezes mais forte e um campo eletromagnético 5.000 vezes maior que o do cérebro, que é o pensamento. O pensamento dá forma, mas é o sentimento quem cria. Então não adianta pensar em amor se você sentir ódio. Você vai estar atraindo mais ódio para você. Não adianta você pensar em dinheiro e se sentir escasso, pois aí você estará atraindo escassez para você. É óbvio que é muito provável que você venha sentir aquilo que pensa. Se você pensa que não conseguirá fazer determinada coisa, é natural que você sinta que não irá conseguir. Se você pensar que irá conseguir fazer, aumenta as chances de você realmente sentir que consegue fazer. Mas o que precisa ficar claro para todos é que, em última instância, quem cria a sua realidade é o que você sente, é o seu sentimento. O vitimismo só é possível se você se mantiver na ignorância, se você realmente compreender as leis que regem o universo. A autorresponsabilidade surgirá de forma natural. A teoria do materialismo é convidativa, que a casualidade lhe tire da obrigação de ter que pensar em uma série de questões temidas pelo ego, assim como a teoria do Deus julgador, que é bonzinho ou malvado com você, também é convidativa, pois também te exime de questionar uma série de princípios. É assim porque Deus quer. Mas em ambos os casos, por mais que sejam amplamente aceitos na sociedade, que tragam o conforto de você estar de acordo com os padrões, o máximo que você conseguirá será uma riqueza material, será o poder, ou seja, uma felicidade originada do cumprimento das exigências do seu ego. Mas dia ou menos dia, você acabará se questionando se não existe algo a mais. A mecânica quântica é uma forma de compreender, ao menos intelectualmente, a questão da autorresponsabilidade. Mas para que isso aconteça, você vai ter que livrar-se das crenças do materialismo, se tornando consciente das demais dimensões que existem da realidade. Assim como você terá que se livrar da ideia de um Deus punidor, se tornando consciente do eletromagnetismo. E a autorresponsabilidade só será completamente compreendida quando você se lembrar que a separação não passa de uma ilusão, que você e a fonte sempre foram e sempre serão um. Nós somos feitos da fonte e a fonte é onipotente. Logo, nós também somos onipotentes. O eletromagnetismo é a prova científica da nossa condição de deuses. Não importa o que você deseje, seja a frequência que for,
Aquilo que você desejar irá voltar para você. E somente Deus pode ter tudo o que quiser. Somente Ele pode ter todos os seus desejos atendidos. A autorresponsabilidade abre caminhos para o processo do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais se observar, mais claro vão ficando os padrões negativos, as crenças limitantes que lhe fazem emanar sentimentos que não estão condizentes com o seu atual estado de consciência. E quando você consegue enxergar com os próprios olhos sua cocriação da realidade, quando você se torna consciente que é o responsável por tudo, é inevitável que você seja tomado por um desejo de ir ao fundo no processo do autoconhecimento, que fatalmente vai te levar à recordação que você é uma centelha de Deus. Existem estratégias que podem nos ajudar a transcender, a superar, essas armadilhas do ego. Ele vai nos ajudar a desenvolver uma mentalidade mais equilibrada, autoconhecimento e autoconsciência. O primeiro passo para a gente superar as armadilhas do ego é desenvolver um maior autoconhecimento e autoconsciência. Isso envolve a disposição da gente examinar os nossos pensamentos, as nossas emoções e comportamento de forma objetiva e sem julgamento. Práticas como meditação, reflexão pessoal e terapia podem ser úteis nesse processo. Ele nos ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamento associados às armadilhas do ego. Desafiarmos as nossas crenças limitantes. As armadilhas do ego são frequentemente alimentadas por crenças limitantes sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor, Ao identificar essas crenças, podemos questioná-las e substituí-las por pensamentos mais realistas e mais capacitadores. Isso requer um esforço consciente para desafiar as histórias que contamos a nós mesmos e adotarmos perspectivas mais positivas e construtivas. Praticar e aceitar a compaixão. Uma das armadilhas mais comuns do ego é o julgamento, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Para a gente superar essa armadilha, é importante praticar a aceitar a compaixão. Isso, o que quer dizer? Envolve aceitar nossas próprias imperfeições e a dos outros, reconhecendo que todos nós estamos em um processo contínuo de crescimento e aprendizado. A compaixão também nos permite ver além daquelas aparências externas e cultivar relacionamentos mais autênticos. Cultivar a humildade. A humildade é uma qualidade essencial para superar as armadilhas do ego. Significa reconhecer que não temos todas as respostas e que estamos recebidos a aprender com os outros. Cultivar a humildade envolve abrir-se para diferentes caminhos, perspectivas, admitindo nossos erros e estar disposto sempre a mudar e a crescer. Isso sempre nos permite abandonar a necessidade da gente estar sempre certo e nos conectarmos mais genuinamente com os outros. Praticar a gratidão e a resiliência. A gratidão e a resiliência são ferramentas poderosas para superar as armadilhas do ego. Ao cultivar a gratidão, aprendemos a apreciar as coisas positivas em nossas vidas, em vez
da gente ficar se concentrando apenas nas nossas dificuldades. Isso vai nos ajudar a manter uma perspectiva mais equilibrada e a desenvolver uma mentalidade de abundância. A resiliência, por sua vez, ela nos permite lidar com desafios de forma construtiva, adaptando-nos às novas circunstâncias e encontrando novas soluções criativas. Tá vendo como o pensamento é muito importante? Que o pensamento é o primeiro que você cria, é o pensamento que leva a gente a manifestar tanto o lado bom e o lado ruim, que a gente tem que aprender a controlar esse pensamento. E quando ele está incontrolável, como é bom praticar meditação para que você mude esse pensamento, para que você mude a frequência desse pensamento. O pensamento, gente, é a parte mais importante desse processo, em tudo. No nosso processo de despertar, de algum enfrentamento, de alguma perspectiva que aconteceu, de alguma ação que você tem que tomar, é o seu pensamento, entenderam? É isso, o pensamento é uma coisa assim, eu falo assim, é uma coisa muito contínua, é um treinamento que desde se levantar, se você pensar assim, ai, não vai dar certo, tira esse pensamento da cabeça, porque não vai dar certo. Aí é o que fala, às vezes acontece, a vibração vai dessa frequência vai acontecendo em ondas bem devagar e não vai dar certo, e você vai pensar de novo e não vai dar certo, e até que você aprenda a pensar de forma correta. Então sempre eu falo que a origem da nossa vibração é o nosso pensamento, é o que a gente tem que aprender a domar, sem a interferência do ego, né? Então são duas coisas que a gente tem que controlar: o ego, que julga, que critica, que coloca medo, né? E a nosso sentimento. Então primeiro é o sentimento, depois ele vai gerar o pensamento e depois a vibração. Então, o mais importante, o que é? É o seu sentimento em relação, é você ouvir a sua intuição. A gente fala ouvir o coração, não que o coração fale, mas é ouvir a sua alma, é ouvir o seu corpo espiritual. É lá que gera o seu sentimento, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Eu já li a respeito da questão do ego, mas não, eu ainda estou tentando compreender. Quando a senhora fala dos pensamentos, eu entendo que o pensamento ele vem a serviço do ego, né? Então, quando a gente pensa não vai dar certo, eu entendo que é o ego dizendo assim, sabotando, ou te trazendo medo, né? Ou insegurança. É o mais difícil, eu acho que é o desafio maior. Mas quando a senhora fala de domar o ego, é talvez pensar em ver esse pensamento de um ponto de vista externo, como se a gente tivesse de observador. E observando isso, e assim, a que vem esse pensamento tolo agora? Para que isso? Às vezes, eu passei a fazer isso de uma forma sistemática, e aí eu fiquei até assustada com a frequência dos pensamentos negativos e sabotadores que eu tenho. E aí eu falar com ele como se eu fosse uma terceira pessoa, mas Cristina, que história é essa? Mas para que isso agora? O dia tá indo bem, eu tô fazendo, né, um esforço, às vezes numa atividade que não tá dando muito certo, né, o que a gente não tá vendo muito resultado, e aí vem um desânimo, vem um sentimento de derrota. Então eu tenho tentado fazer esse exercício de estar fora e observando ele e dizendo, peraí, não é assim, não é assado. Mas é o mais difícil, porque a maior parte do tempo a gente não está observando dessa forma, a gente está misturadinho, né? Isabel, é um treino, você está no processo. Então, eu também toda hora estou me treinando. Não é uma coisa assim, ninguém é perfeito, sabe? Todos nós.
E isso eu estudo, eu fico estudando, porque é uma coisa que mudou muito. Eu era uma pessoa diferente, totalmente diferente, ansiosa, uma pessoa que quando alguém falava um negócio, eu pá, já respondia. Eu não, eu, eu não tinha assim um negócio, eu não conseguia. Nossa, sempre eu estava em prontidão de ataque. Se alguém viesse me atacar, eu atacava também, sabe? E precisou passar por muito processo, precisou passar por muita coisa e eu mudar. A minha vizinha fala assim: 9 anos eu nunca falei com você e nunca falou comigo mesmo, porque eu não tinha tempo, eu não queria conversar com ninguém. Eu entrava, saía, e fora que eu vivi muito. Eu estava aqui, uma hora eu estava lá no Japão, e aí quando eu voltei, eu fiquei, acho que ela fala 9 anos. Até ela comentou esses dias que eu mudei muito, que eu não nem bom dia eu não falava, sabe? Eu estava tão preocupada, correndo atrás do materialismo, correndo, e não, sabe, parece que a vida passou e eu não me lembro de nada, de nenhum relacionamento afetivo, de nada bom que aconteceu, eu só lembro das coisas ruins que aconteceram, sabe? É uma coisa assim mecânica, né? E eu precisei chegar até quase numa depressão para poder submergir de uma outra pessoa, né? Mais sensível, dando valor a outras coisas, né? E hoje eu não dou valor, eu nem ligo para carro, não ligo para nada. Sabe, é uma coisa que para mim não tem valor, é uma coisa que não é um carro que vai me fazer melhor, né? Não é uma casa que vai me fazer melhor. Então eu comecei a mudar esses conceitos que antes eu tinha. Então, muita coisa precisei passar e hoje eu ainda estou batalhando nisso, dentro de mim mesma, a que eu consiga controlar esse ego. E eu fico feliz porque, assim, no meu meio de relacionamento, que é a academia, as vizinhas, amigos assim, eu perdi muitos, porque como esse negócio de morar fora e volta, mora fora e volta, você acaba se distanciando das pessoas, né? Mas eu sinto que a frequência que eu atraio as pessoas é uma frequência boa. Tem muita gente que não sabe o que eu faço, mas elas sentem uma energia. E isso me deixa tão feliz, sabe? Elas falam assim: nossa, você é luz, eu sinto tão bem do teu lado. E não sabem o que eu faço, porque eu não falo para todo mundo, sabe? É uma coisa assim, tem que ser muito íntimo para me falar. Eu não fico divulgando, porque não é por causa de uma amizade que eu vou trazer para o Reiki. Eu quero que ela venha, mas venha com a frequência de querer fazer, não por eu convidar. Então, as pessoas falam assim para mim: nossa, mas ela tem uma coisa, ela dá uma paz, ela traz uma... E eu fico tão feliz, gente, eu fico tão feliz. Eu sinto até vontade de chorar, sabe? Assim, eu fico tão emocionada, porque é aquilo que eu quero passar para as pessoas. É aquilo que eu quero, é o meu trabalho, é a minha missão. É levar luz para quem não tem, levar calma para quem precisa, sabe? Levar uma paz para quem precisa. Então, é essa a minha missão. Então, isso me faz, assim, a cada dia eu estou trabalhando com isso. Eu consigo enxergar coisas que as pessoas não conseguem enxergar, da própria vida delas. Eu sinto, né, através da energia. Então, isso, e eu falo, eu estou liberando, porque antes eu brecava. Eu comecei com a técnica, a terapia Theta Healing. Então eu via coisas e eu não conseguia falar para a pessoa que eu estava vendo. Hoje eu falo, hoje eu vejo as pessoas, descrevo até a casa da pessoa, eu consigo ir até na frequência da vibração da pessoa, né? E depois que eu fui para o Reiki,
porque o Theta Healing que me levou para o Reiki, para ir usar o Reiki, né? Que o Reiki seria a energia que eu ia trazer, eu ia fazer a minha missão de vida. Mas assim, eu vejo que muito foi despertado pelo Theta. Então, tudo tem um motivo. Aconteceu assim, coisas que eu fiquei, às vezes eu vejo, conversando no telefone, eu nem estou vendo o rosto, mas eu sinto. A Eliane que está aqui, eu nunca falei com o marido dela, mas quando eu falei com ela, ela tem uma energia tão boa. E depois eu fiquei sabendo que eles fazem meditação várias vezes ao dia. E eu falei, nossa, são pessoas assim que eu preciso caminhar junto, né? Porque eu me nutro da energia de vocês e vocês a minha. Então é uma troca, cada pessoa aqui é especial para mim. Porque eu conversei, eu já cheguei a conversar, e cada um tem uma história, tem um processo. E eu falei da Eliane assim porque é um caso recente, né? E por ser um casal. E eles, quando eles vieram para a quarta aula, eles vieram nos dois horários. Eu ficava imaginando, deve ser um casal de velhinho, né? Que eles são aposentados, estão ali, e um faz companhia, que bonitinho, o marido também ir, né? Porque geralmente é a mulher que traz. Aí eu até contei isso para a Eliane, e depois conversando com ela, eu vi pela voz que ela não é uma pessoa idosa, que ela é uma pessoa que está aí na luta, na batalha. Mas eu senti, eu consegui ver coisas, a frequência foi tão grande que eu consegui ver. Ela falou assim, nossa, eu estou sentindo muita dor quando eu faço minha autoaplicação no estômago, na barriga. Eu falei, você tem dores, você tem mágoas, você tem algumas mágoas, ressentimentos que estão curando, né? Aí ela começou a falar. E aí eu senti essa frequência dela, né? Eu senti como se ela começou a contar, mas eu já estava vendo tudo o que aconteceu e como ela era e como ela é hoje, né? A luta, do que foi e a batalha de hoje. Eu vi a união da família dela, eu consegui ver tanta coisa, sabe? Que eu fiquei muito feliz, né? A Jane também, uma pessoa que eu falei com o marido dela, falei com ela, é uma conexão diferente, sabe? Cada um, todo mundo que está aqui. A Estela, nossa, a Estela, gente, quando ela começou a falar, mas eu tenho 86 anos, eu falei, mas você não parece que tem 86? Você parece que tem menos, você tem tanta vida dentro de você ainda, sabe? Então, cada um é essa frequência que você vai afinando o feeling, né? Você vai começar a sentir, todo mundo vai chegar à mesma coisa que eu. Não é só eu, isso não é só meu, isso é de todo mundo e vocês vão poder ajudar tanta gente, vocês vão poder ajudar muita gente. E primeiro tem que começar com a gente, Cristina. Tem que começar com nós. É só esse processo que você está fazendo. Também eu fazia. É isso, gente. Terminou.